Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos para mais uma live semanal. Mais uma vez estamos aqui esclarecendo dúvidas e trazendo um material de qualidade para você que segue o nosso perfil aqui no Instagram. Meu nome é Marcos Vicente Ávila, eu sou advogado e head do Estúdio Jurídico MVA. E a gente está aqui hoje para contar mais algumas das maiores dúvidas que atendemos no dia a dia do escritório. Hoje, a gente vai ter com a gente a doutora Catiele Maciel Benites, nossa especialista em processos de família, que vai ajudar a brilhantar o nosso final de tarde de hoje. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal começar a entrar, né? E logo a gente já vai começar a conversar. Se a doutora Catiele estiver aí e já quiser acenar para entrar, a gente já dá acesso. Me confirmem, por favor, aí se estão ouvindo bem. Estão ouvindo bem, todo mundo? É. Então, pessoal, nosso bate-papo de hoje, então, ele é voltado para o divórcio. Tá? É voltado para tirar algumas dúvidas. A gente todos os dias recebe no direct ou consultas pelo WhatsApp pessoas questionando sobre a situação delas, né? Mas elas acabam trazendo algumas perguntas que são muito pertinentes, muito relevantes, né? Nem sempre a gente consegue dar um atendimento completo pelo WhatsApp, a gente precisa agendar um horário para conversar, né? Mas a gente compila isso e traz para as nossas lives semanais, uma vez por mês a gente trata dessas questões. Seja bem-vindo, Éder Jaque, seja bem-vinda, Bruna. Só confirmem para mim se o som está chegando legal para vocês, ou preciso ajeitar o microfone. Vamos lá, então. Bom, durante a semana passada, pessoal, a gente deixou aberto, tá, várias caixinhas de perguntas, tá? Tanto nos nossos... Obrigado, Bruno. Tanto nas nossas redes particulares, quanto nas nossas redes do escritório, tá? E a gente selecionou as melhores perguntas, né, e vamos comentar elas aqui. Claro, a gente não vai esclarecer nenhum caso específico, né, até porque não é o ambiente ideal e é vedado pelo Código de Ética, mas a gente traz algumas dúvidas e muitas das perguntas de vocês acabam se respondendo, né, dentro desses minutinhos que a gente vai conversar aqui. Então, só estou aguardando a doutora Catiele entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo. Não sei se ela está com algum problema lá de... Não sei se ela está com algum problema lá de conexão. Mas aproveitando, tá, pessoal? Antes da gente iniciar, então, peço para todo mundo aí que sigam a gente, sigam o estúdio, né, lá no Instagram e no YouTube, né, onde lá a gente deixa todas essas nossas lives gravadas, as lives anteriores gravadas também, né. Você vai encontrar ali na descrição do vídeo ali o link daí para você se conectar com a gente, tá? Aproveita também e deixa seu comentário lá embaixo para a gente saber se você curte esse nosso bate-papos. Você pode sugerir a pauta, ver o que você quer, o que você tem alguma dúvida, se você quer ver na semana que vem algum assunto específico, deixa aí para a gente que a gente bota isso na pauta e conversa. Deixa eu ver. Acho que deu. Vamos ver. Fechou? Vamos ver. Entrou?
Tudo bom, Kátia? Me ouve? Olá, boa tarde, me escutam? Tudo certinho? Espera aí que eu não estou te ouvindo, só um pouquinho. Tá. Deve ser o meu retorno aqui. Fala de novo. Boa tarde. Conseguiu? Olá, boa tarde, me Ah, escuta? Tudo certinho? que bom, tudo certo. Eu não tô te ouvindo, só um pouquinho. Deve ser o meu retorno aqui. Fala de novo. Boa tarde. Acho que agora deu. Fechou. Vamos começar. Vamos lá, acho que agora melhorou. Agora eu estou te ouvindo direitinho. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Então tá ótimo. Vamos lá então. Bom, eu estava contando para o pessoal que hoje a nossa live é uma live onde a gente vai tratar de 10 perguntas, talvez mais, se o pessoal interagir, né? Que são mais recorrentes aqui no nosso dia a dia do escritório, né? E que o pessoal vai deixando nas caixinhas ou vai mandando para a gente pelo Insta. E claro, se alguém ainda tiver mais alguma dúvida e quiser também interagir com a gente, fica bem à vontade. Né? E se alguém quiser sugerir alguma pauta para as próximas semanas também, fica bem à vontade, pode colocar lá no direct, mandar no direct para a gente, ou adicionar nos comentários, né? Que a gente pauta e monta um bate-papo sobre isso. Né? Primeiro, eu quero apresentar nosso escritório. Né? Nosso escritório está situado em Canoas, mas a gente tem capacidade técnica de atender em todo o Brasil. Né? Hoje, a grande maioria dos processos são digitais, né? E devido a essa informatização, até mesmo hoje, inventários, divórcios judiciais extrajudiciais via tabelionato, a gente consegue fazer de forma online. Tá? Como a gente trabalha hoje basicamente ou principalmente com direito de família e sucessões, né? Tanto para ato extrajudicial quanto judicial, os extrajudiciais, só para lembrar vocês, são mais econômicos, vamos dizer assim, e muito mais rápido, né? Então, agora que a gente já tem ali bastante gente vendo, agora tu te apresenta também, Kátia, então. Então tá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez a gente está aqui, é uma enorme honra compartilhar o nosso conhecimento, né? E também os segmentos do nosso escritório, né? Que a gente trabalha de forma tão abrangente, tanto na área judicial como na área extrajudicial. Falando um pouquinho de romper o Rio Grande do Sul, né? Hoje a gente teve conseguimos, né, o êxito numa ação lá na comarca de São Francisco de Assis, né, que é uma cliente de lá que a gente tem, que o fato da gente estar situado em Canoas não nos impede essa atuação, né, por esse Rio Grande afora e pelo Brasil afora também, né. Então, a gente sempre está semanalmente fazendo essas lives para esclarecer dúvidas, né, compartilhar o conhecimento que a gente tem. Tanto eu quanto o Marcos, a gente atua diretamente nos nossos processos ali de uma forma bem artesanal, de uma forma bem específica, né, para deixar o nosso cliente cada vez mais à vontade, para obter cada vez mais o êxito, né, nas nossas ações. E seria isso, vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos para o nosso bate-papo, então. Bom, a primeira pergunta que todo mundo faz para a gente é: qual é o primeiro passo que eu tenho que ter para mim me divorciar, né? Então é importante a gente lembrar todo mundo que a primeira coisa é consultar um advogado, né? As pessoas elas vão consultar o Google, né? Então muitas vezes o Google ele traz algumas informações que não condizem com a realidade, né? Então o primeiro passo que você tem que tomar quando vai buscar uma informação ou uma consulta efetivamente em relação a um procedimento de divórcio é consultar um advogado. Né? Um advogado de sua confiança, um advogado que trabalhe na área, que tenha expertise no atendimento a divorciandos. Né? Mas antes disso tudo, ainda tem uma outra situação que é muito importante também, né, Kátia? Que é conversar com a outra parte, né,
um cônjuge, justamente para verificar a possibilidade de realizar esse procedimento de forma amigável, né? Ou como a gente chama aqui, de forma consensual, porque isso traz uma economia de tempo, uma economia de dinheiro, né? É fazer essa colheita das vontades, na verdade, né? Porque é um momento que não é fácil para nenhuma das partes. Às vezes a gente tem menores envolvidos, né? Mas a gente fazer essa colheita de informações, de desejos, né? De perspectivas a respeito desse término, né? Nos fazem fazer isso de forma consensual, às vezes. E isso é bem menos doloroso para as pessoas, né? E bem mais rápido também. Tu consegue buscar um resultado mais imediato no momento que tu faz isso de forma consensual, né? Porque, só para relembrar o pessoal, a gente tem duas formas de fazer o divórcio, né? Seja ela é a forma consensual ou a forma litigiosa, né? A forma consensual eu ainda posso fazer de duas maneiras diferentes. A judicial ou a extrajudicial. Ela vai ser extrajudicial quando não tiver menores envolvidos e quando for consensual. Existindo menores envolvidos, ela pode ser consensual também, só que ela tem que ser processada via judicialmente. Então, sempre quando a gente tiver filho menor ou filho incapaz, o processo ele vai demorar mais um pouquinho. Mas se ele for consensual, é muito mais prático, muito mais rápido, né? E a gente já vai, você orientado por um advogado, já vai vir com esse processo basicamente pronto. O juiz ele vai só homologar a vontade das partes, né? É muito mais prático. A gente está falando aí de 3 meses, vamos dizer 4 meses na pior das hipóteses. Enquanto no litigioso a gente vai brigar pela guarda, a gente vai brigar por alimentos, a gente vai brigar por pensão, a gente vai brigar por divisão de bens. E tudo isso poderia ser resolvido por uma conversa, coisa que a gente faz aqui no escritório, na grande maioria das vezes. A gente chama as partes para cá para conversar e justamente tentar chegar nesse consenso em já determinar alimentos, determinar a guarda, determinar a pensão, determinar a divisão de bens, para que o juiz chegue lá e só homologue, né, Kátia, esse procedimento que facilita muito tudo, né, no processo em si, né? Sim, eu até vou comentar, né? Tu vai te recordar de quem é, mas a gente não vai falar nomes, né? Mas a gente entrou com o divórcio consensual nesses últimos dias, né? E quando a gente chamou as partes de novo para entregar a homologação, teve aquele espanto, né? Já tô separada, já tô divorciada, sabe? E os dois saíram rindo do escritório, bem contentes, porque foi uma coisa rápida, foi uma coisa prática para os dois, né? Romperam de uma forma delicada, mas educada, né? E dentro da esfera jurídica, né? Então, o consensual, ele traz muito benefício, tanto para as pessoas como para o tempo, né? Porque normalmente as pessoas chegam e perguntam para nós, assim, quanto tempo leva? Né? O tempo é o nosso inimigo ou o nosso amigo, dependendo da forma que a gente vai proceder com o fim dessa relação, né? Por isso que uma boa conversa, um bom planejamento anterior ao processo ou ao procedimento, né, ele traz muito mais agilidade para o procedimento em si, né? É muito bacana. E o bom de ver isso é que a gente consegue, muitas vezes, transformar um litígio num consenso, né? Porque às vezes o litígio ele é mais por uma rusga e não efetivamente por uma desavença entre o casal, né? Mas é por uma mágoa, alguma coisa assim, e aí a gente explana, a gente demonstra e trabalha para trazer o consenso e feito o consenso a gente consegue resolver muito mais rápido. Sem contar que é bem mais barato, né? Porque eles vão pagar um advogado só na maioria das vezes. Sim, Né? sai bem mais em conta. Não quer dizer que no consensual cada um não possa ter o seu advogado. Né? Cada um pode ter o seu e o procedimento vai andar da mesma forma. Né? Mas é mais barato porque os dois vão pagar um advogado só, no caso. Né? Pessoal, vi que bastante gente entrou. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar ali nos comentários. Se você não segue a gente ainda no Instagram, por favor, né? Você começa a seguir a gente, é bem bacana. Você vai receber dicas todos os dias da área jurídica, tá? Pergunta 2.
Onde dar entrada no processo de divórcio? Né? O pessoal chega e pergunta pra gente, como é que eu entro com o meu processo de divórcio? Na realidade, tu não entra com o teu processo de divórcio, né? Como a gente falou antes lá na pergunta 1. Você tem que contratar um escritório, contratar um advogado que vai fazer o processo e o procedimento para ti, né? Então, o divórcio ele pode ser, também como a gente já falou, realizado de duas formas, judicial ou extrajudicialmente, né? Mas em qualquer uma das situações, tu precisa ter um advogado. E isso a gente está falando de divórcio e também está falando de dissolução da união estável, né? Porque apesar da união estável, para te fazer a união estável, tu não precisa de advogado, para te desfazer, tu precisa, né? Quem vai fazer a união estável, basta ir lá no tabelionato e registrar essa união estável. Agora, para desfazer, não. Para desfazer, tu precisa, para fazer a dissolução, né, que é o nome técnico, tu precisa estar assessorado por um advogado, né? Para ela ser feita em cartório, então, tem aqueles requisitos, né, que são... No cartório extrajudicial, né, não pode ter filho menor, né, então principalmente isso tem que ser consensual, né, e ela tem um custo-benefício financeiro bem melhor também para as partes. É muito mais rápido também, né? Porque na maioria das Sim. vezes, se não, por exemplo, se não tiver bens, se não tiver partilha para ser feita, a gente consegue fazer aí em tempo muito curto, às vezes até do dia para o outro, né? Sim. E Então é outro fato muito. interessante no cartório é que a gente pode representar a pessoa Até fisicamente, as né? pessoas não precisam nem ir, né? As partes, na verdade, elas não precisam nem ir, né? Dependendo da forma que adotarem, passarem a procuração, o advogado faz tudo. Assina o divórcio, literalmente. Né? E hoje também com a informatização dos tabelionatos, hoje, por exemplo, eles não precisam nem estar mais na mesma cidade, né? Por exemplo, um pode ir num tabelionato numa cidade, outro no tabelionato em outra cidade, e eles assinam de forma eletrônica o ato. É bem interessante até essa observação, que às vezes, sabe, mas eu não vou ir porque eu tenho que gastar, né? Vou gastar uma passagem para ir. Não, não precisa mais. Hoje tu vai no tabelionato, se ele tiver, se ele for emissor de certificado digital, tu vai emitir o certificado lá e vai assinar digitalmente o divórcio, né? Nesse divórcio extrajudicial, pessoal, no tabelionato, a gente pode basicamente transigir sobre tudo, né? Prestação alimentar, divisão de bens, né? Então é bem tranquilo. O que eu não consigo fazer no extrajudicial? É basicamente, se eu tiver um menor eu tenho que levar para o judicial, né? Então, mesmo judicialmente, o divórcio pode ser consensual, onde as partes vão contratar um advogado que vai redigir esse acordo sobre bens, vão acordar a pensão, vão acordar a visitação, vão acordar a guarda, né, dos filhos, caso existam, né? Vão determinar a questão de uso do nome, se continua usando o nome, se não continua usando o nome, e o juiz só vai homologar. Na realidade, o juiz, nesse processo da homologação do divórcio judicial, ele trabalha mais como um mediador, né? Porque ele só chancela a vontade das partes. O grande problema que a gente tem no judicial, eu acho que a doutora Catiele concorda comigo, é o tempo que leva se existir um menor, né? O tempo que o Ministério Público leva para se manifestar. Eu ia tocar justamente nesse assunto, né? O porquê quando tem menor a gente tem que levar ele para o judiciário, né? Porque hoje a gente tem o Ministério Público, né? Que é o fiscal da lei, que a gente usa esse termo, né? Então, todos os atos que envolvem menor, ele acaba tendo que emitir um parecer, se ele está de acordo ou não que isso seja aplicado na vida desse menor que está envolvido. Normalmente eles não alteram nada, né? A não ser que seja uma coisa muito absurda e muito peculiar, assim, eles intervêm de uma forma modificativa, né? Na verdade é uma sugestão também, né? Eles sempre manifestam, olha, se fosse feito dessa forma, ou me justifique porque querem que façam dessa forma. A presença do Ministério Público, ela é necessária, mas ela acaba retardando um pouco o processo, né? Porque a gente está falando do ente público que hoje trabalha com prazo em dobro. E a demanda deles também é bem
bem volumosa, né? Então eles não, por mais que eles tenham um prazo em dobro, eles não conseguem adiantar esse prazo, por mais simples que seja o parecer que eles vão dar no processo, né? Isso acaba ainda postergando um pouco a homologação, mas ela sai de alguma forma ou outra, ela vai sair, né? Por exemplo, se hoje for despachado para o parecer do Ministério Público, quando é que vai ser o parecer? Vai ser expedido só depois do recesso no ano que vem. Então, quer dizer, a gente perde aí no mínimo 60 dias nessa espera, né? E muitas vezes é uma espera só para homologar, né? Não é uma espera para modificar nada. Óbvio que muitas vezes, pela vontade dos clientes, o Ministério Público opina pela modificação de alguma cláusula, né? Como já aconteceu com a gente. Mas a gente sempre avisa o cliente, olha, esse tipo de cláusula, o Ministério Público, às vezes ele pede para mudar, né? Mas na maioria das vezes a gente consegue homologar sem ressalvas nenhuma, sem alterações nenhuma, né? Mas leva um tempinho mesmo, né? Isso aí não tem muito como a gente fugir. Sim, a gente tem o nosso guia que é a lei, né? Mas a gente tem também a doutrina, a jurisprudência, que interferem bastante no cotidiano hoje das decisões, dos pareceres e nas homologações, né? A gente sabe que existe vários tipos de guarda, mas a gente sabe que existe uma preferência pela guarda compartilhada, por exemplo, né? Então, a gente sabe que a prestação de alimentos ela é obrigatória, mas o juiz ele já quer que a gente já faça uma presunção de existência de vínculo de emprego, de inexistência de vínculo de emprego, de um valor mínimo, de um valor máximo, né? Então, a gente, com o tato e com o dia a dia, a gente acaba normalmente apresentando coisas que não são modificadas, né? Que são, na verdade, só homologadas. Mas, claro, se é a vontade do cliente apresentar, por exemplo, um pedido de guarda unilateral, ele vai ser advertido. O Ministério Público vai perguntar o porquê. E a gente vai ter que justificar para ele, por mais que essa seja a vontade. Às vezes parece absurdo, né? Mas a gente vai ter que justificar. No momento que tu apresenta uma guarda compartilhada, ele simplesmente concorda, né? E a gente advoga também bastante para o pessoal da área da saúde, né? Que trabalha em regime de plantão Então, noturno ou 12 por 36, em regime de revezamento. E o que acontece com esse pessoal? Eles têm uma guarda compartilhada com moradia compartilhada também, né? E muitas vezes o próprio Ministério Público entende que não existe a questão da moradia compartilhada na guarda, né? E às vezes a gente tem um probleminha para homologar, assim, a gente explica para o cliente, a gente não vai colocar moradia compartilhada, mas vocês vão acabar fazendo pela necessidade de vocês, porque a gente sabe que não vai ser homologada essa moradia compartilhada lá na frente, né? E aí a outra situação é o divórcio litigioso, né, pessoal? Onde o advogado vai redigir uma petição, né? Esse processo vai ser judicial, né? O advogado vai redigir uma petição com a vontade do cliente dele, né? A vontade vai relatar quais são os bens que tem, vai pedir um valor de pensão, vai requerer uma modalidade de guarda, vai propor uma modalidade de visita, vai propor quanto ao uso do nome e lá no final vai pedir a citação da outra parte, do outro cônjuge, né, para ele se defender. Daí vai o oficial de justiça lá na casa do outro cônjuge, vai citar ele e ele vai se defender no prazo legal. Esse é um procedimento bem mais demorado, é um procedimento mais dispendioso, tanto de energia, quanto de emoção, quanto financeiramente, né, porque a gente sabe que as partes ficam muito fragilizadas e as audiências elas não ajudam, elas não são tão legais, assim, vamos dizer assim, né? Porque são audiências desgastantes, onde geralmente as partes elas não conseguem chegar num consenso, apesar do juiz ou do conciliador tentar trazer um consenso. A gente sabe que na grande maioria das vezes não tem êxito, né? A nossa experiência já diz pra gente que não tem... É muito difícil tu conseguir conciliar, né? Porque a gente já tentou no escritório uma vez ou duas, e aí a gente acabou ajuizando porque as partes não tinham efetivamente como conciliar, né? Então, sempre é melhor buscar a conciliação, levar para a homologação se for judicial, ou levar para o tabelionato se for extrajudicial. Pessoal, alguma dúvida, pergunta, questão? Seguimos adiante. Vamos lá, seguimos adiante. Doutora Catiele,
quais são os documentos necessários para a gente iniciar um procedimento de divórcio? O que eu preciso trazer para levar para o escritório para a gente começar a conversar sobre isso? É uma pergunta que o pessoal faz muito para a gente também. Sim, vamos lá. Certidão de casamento, né? Ou a escritura da união estável, documento de identificação. Se tiver filhos menores, as certidões de nascimento. Se tiver bens, os documentos do bens, né? As matrículas dos imóveis ou os documentos do veículo, outros bens ali que estejam para discutir, para se dividir, né? Que foram adquiridos na constância do casamento, que seja comprovada a posse, né? A propriedade ali do casal. Seriam basicamente esses documentos. Geralmente a gente está falando de dinheiro em conta bancária, né? Geralmente a gente não fala de dinheiro em conta, porque isso aí geralmente as pessoas já acabaram já dividindo, né? A mesma coisa, os bens móveis, né? A grande maioria já divide isso bem antes. Quando se separa, um já leva a geladeira, outro já leva o fogão e está resolvido, né? Né? Até porque a gente tem a questão tributária também, né? A gente não pode levar tudo, né? Poder pode, dever deve, né? Mas fica oneroso para as partes, né? Porque se Então, aquela parte que ficar com a parte maior vai pagar imposto sobre o que vai pagar ganhou, né? imposto. Vai pagar Sim. imposto sobre o que ganhou. Então, muitas vezes acaba não valendo a pena, E né? os bens móveis são tributáveis, né? As pessoas acham que Sim. não, mas eles são tributáveis, né? Você tem que oferecer para o fisco. E o Tem que fisco vai oferecer. cobrar, Sim. né? Uma outra pergunta que o pessoal faz muito para a gente é a questão das pensões, né? A gente tem que dividir isso em duas situações: pensão e alimentos, né? Pensão é para o cônjuge, alimentos é para os filhos, né? São dois institutos diferentes, trabalham dentro do direito de família, mas são institutos diferentes. Então, a pergunta que o pessoal faz: eu tenho direito a receber pensão ou tenho risco de pagar pensão para o meu ex? Não achei que seja bem-vindo, Paulo Roberto Petracchi. Tudo bem? Então, a pergunta é: tenho direito de receber pensão ou tenho risco de ter que pagar pensão? Como é que funciona isso, cara? É feita uma análise da situação, né? A gente tem que comprovar, na verdade, uma dependência econômica, né? Da pessoa que está solicitando essa pensão, né? E a possibilidade de pagamento, né? Do cônjuge que vai prestar essa pensão, né? Então, a gente tem que realmente fazer prova da dependência econômica, financeira dessa pessoa que está pleitando a pensão, né? Ela não é automática, né, gente? Não é, separei, agora ele vai pagar, não. É, na verdade, não vou dizer assim que é um obstáculo, mas a questão da prova ali é bem complicada. Ela tem que ser bem concreta, realmente, para a gente conseguir o êxito, para demonstrar dependência econômica. É a Sim, pessoa que a parte ela tem que realmente ter bem definida a necessidade dela. Por exemplo, a gente pega num divórcio de pessoas com mais idade, vamos dizer assim, né, que estão casados há 40 anos, onde um deles nunca trabalhou e o outro que provia todas as necessidades. Aí é bem possível que se consiga pegar uma pensão. Agora, por exemplo, um casal novo, ainda em fase inicial de vida laborativa, dificilmente a gente vai conseguir uma pensão para um cônjuge, né? A gente sabe de casos famosos ali de jogadores de futebol, até esses famosos de jogadores de futebol, a pensão não é eterna, às vezes ela fica ali por um período de tempo, 2 anos, um ano, né? para Mas até a demonstrar parte que pode prover o sustento, né? isso para a pessoa se restabelecer. E a gente pega situações de necessidade, assim, que nem o Marcos falou, de um casamento de 40 anos, que a pessoa não tem nem carteira de trabalho, né? A vida dela foi casar e viver para o lar, né? Então é uma situação realmente de necessidade do outro cônjuge prover essa pensão, que nem o Marcos falou, ou que seja por um período, pelo menos, para a pessoa se recolocar no mercado de trabalho, ou concluir algum curso, ou vai ser vitalício, né? A gente tem casos também de pessoas que nunca fizeram contribuição previdenciária, né? Porque se dedicaram somente ao lar. Então, ela não tem uma perspectiva nem de uma aposentadoria, né? Então, realmente é uma questão de necessidade
e ela tem que ter uma prova bem concreta para a gente obter o êxito. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. A gente trabalhando de forma correta, a gente consegue. E a gente vê muito assim a questão que tem gente que não sabe muitas vezes, depois que se separa, nunca trabalhou com um banco, né? Nunca teve uma relação bancária, nunca teve um trabalho, e que é muito mais difícil a colocação, né? Hoje, claro, hoje é tudo mais fácil, é tudo mais moderno, mas a gente vê ainda que a gente tem clientes que a gente atende que tem essa dificuldade ainda de ter uma relação bancária, de ter uma capacidade de trabalhar mesmo, né? Com 50 e poucos anos, 60 anos, muitos nunca não sabiam nem o que era o trabalho do marido, né? Muitas vezes. Não tinha gerência sobre a sua vida e às vezes nem sobre a vida do cônjuge, né? Não. E é uma situação assim difícil da gente visualizar, né? Mas ela existe, né? Não são raras, né? Elas existem e essa necessidade ela precisa ser comprovada. E aí a gente vai tratar caso a caso, né? A gente vai ter que Sim, analisar caso a caso, ver qual é a necessidade dessa pessoa para a gente poder orientar da melhor maneira possível, chegar no melhor acordo possível, porque muitas vezes o casal às vezes não tem nem bens, né, para serem partilhados, então quer dizer, as partes elas vão sair sem nada mesmo, né? Dependendo do planejamento familiar que foi feito antes e tudo mais, né? Então, é uma situação que tem que ser muito bem pensada, muito bem analisada, né? Então, pessoal, mais alguma pergunta? Alguma dúvida, algum questionamento? Deixa eu olhar aqui o nosso WhatsApp. Seguindo, então. Mais uma pergunta. Existe um tempo mínimo depois que a gente casa para realizar um divórcio? Eu posso não, casar hoje com você amanhã? pode. Então, Triste. tá respondido, né? Pergunta isso, mas perguntam bastante também. A gente tinha, na verdade, isso, né? Que a gente tinha a questão do tempo ali, que antes a gente separava e depois a gente divorciava, né? Separar, ficar 2 anos separado e depois converter em divórcio, né? Mas hoje E não. Hoje, hoje hoje não, já o divórcio é direto. a gente vai direto pro Hoje, divórcio. Aham. hoje o divórcio é direto, é bem tranquilo, E né? tem E muita se a gente... gente que chega, né, aí no escritório que só separou, né? Isso, Essa questão também, quem tem dúvida a respeito se foi feito o procedimento, no procedimento anterior, né? Se foi feito só a separação, ainda tem um caminho a percorrer para divorciar, né? sim. A gente tem Se situações ali que resolve, só não é tão demorado, mas tu tem que terminar o procedimento daí, né? Tem que tem fazer que a terminar o conversão. procedimento ali, porque lá na frente, no inventário, vai dar problema. No inventário ela continua sendo meira. É, No inventário ela continua sendo surpresa, meira. Né? surpresa. Surpresa para nova cônjuge, para nova É, companheira, até porque essa pessoa que se separou não pôde casar, porque ela não era divorciada, né? Então ela pode ter tido uma união estável. Durante essa união estável pode ter acontecido de ter adquirido bens, né? E a cônjuge original, vamos dizer assim, vai fazer parte da divisão, né? Pode vir a sim. fazer parte da divisão se ela quiser, né? Na realidade. Tá? Então, é bem interessante isso, né? Se vocês conhecem alguém que tem essa situação ainda de estar separado e não divorciado, né? Comentem com eles, óbvio. Vocês têm que fazer a conversão, né? Tá? Pessoal, mais alguma dúvida por enquanto? Não esqueçam lá de salvar o nosso número do WhatsApp, né? No WhatsApp de vocês, porque em seguida a gente manda algumas dicas ali nas listas de transmissão, né? Nosso WhatsApp do escritório é o 51 31 50 8799. 51 31 50 8799. E também não esqueçam de nos seguir no Instagram e lá no YouTube. Estúdio MVA. Seguindo então, a sexta pergunta eu acho que foi bem relacionada àquilo e vai dar um tempo bem bacana da gente conversar.
como é que fica a partilha dos bens, né, no divórcio? Tanto no consensual quanto no litigioso, a partilha ela é a partilha escolhida lá quando vocês casaram, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é o regime de casamento, né? Primeira coisa que a gente tem que verificar é o regime de casamento. Então, a gente precisa identificar que bens são particulares, quais os bens são os comuns, quais os bens foram adquiridos no esforço comum, quais possuem origem que os tornem particulares. Como assim, Marcos? Como assim, Catiele? Bom, de uma maneira geral, o que acontece, pessoal? Na comunhão universal de bens, todos os bens do casal vão ser divididos, inclusive aqueles que foram recebidos por herança. Tá? Na comunhão parcial, somente aqueles adquiridos na constância do casamento que vão ser divididos, né? Com exceção aqueles recebidos por herança. E na separação total, nenhum bem vai ser dividido. Isso, pessoal, a gente está falando de divórcio, tá? A gente não está falando de inventário. Serve, lembra semana passada a gente falou, né, dos bens do inventário? É óbvio que o regime de bens ele vai refletir no inventário, mas a gente não chegou nesse ponto ainda porque as partes não morreram. Então a gente ainda está falando no divórcio. Então tem as regrinhas Dos regimes de bens que dos regimes de bens, escolhem. as regrinhas do regime de bens que a gente tem que seguir na hora da partilha, tá? Mas a maior parte das disputas, na realidade, ela se dá na comunhão parcial, né? Que é onde a gente vai ter o que eu trouxe de bens antes, né? E o que eu usei do dinheiro dos bens antes e adquiri bens depois, né? As grandes brigas se dão aí, né, doutora Catiele? Sim, porque as situações que, na verdade, causam assim, esse desconforto de desentendimento é a questão que eu fiz um investimento de um bem que eu já tinha, né? Eu converti ele para nós, né? Ou daqui a pouco eu converti esse bem só para mim novamente, né? É essa análise ali que causa toda a discussão, né? Por mais que tenha que ser 50%, mas o esforço, né? Realmente foi feito um investimento, como é que foi feito, a origem desse investimento, né? Porque, por exemplo, entrei no casamento com um Chevette, né? Que era meu, que eu comprei. E tô saindo de Outlander. Olha, óbvio que um pedaço desse Chevette provavelmente deve estar dentro desse outro carro, né? Mas a gente precisa daí fazer essa separação. Por isso que é muito importante, daí agora me veio até na memória, é muito importante a gente fazer o planejamento familiar, né? Ah, sim. Fazer um planejamento familiar, fazer um bom pacto antinupcial, onde a gente vai deixar determinado já o que vai comunicar, o que não vai comunicar, né? É porque daí Porque a gente consegue fazer de forma mista, né? Esse isso, além dos regime, três né? regimes, a gente pode fazer alguma coisa mista, alguma coisa híbrida, né? Onde a Sim. gente vai determinar o que vai ser particular a vida inteira, o que não vai ser particular nunca, né? Até esses dias eu estava no tabelionato ali, e foi bem no dia que saiu a separação da Gisele Bündchen e do Tom Brady, e eu estava olhando os termos da separação deles ali, e tu acaba te perdendo no tempo, porque é uma coisa gigantesca, né? E eles já tinham no pacto antinupcial deles dizendo quais bens, quando eles se separassem, iam ficar para cada um, né? E bens que eles adquirissem, dependendo da forma como eles adquiriram, também seriam particulares. É muito interessante o contrato antinupcial deles, o pacto antinupcial deles, né? Não é uma questão de egoísmo, né? Às vezes a gente tem a cultura de não fazer o pacto antinupcial, né? Vou casar pensando em separar, né? É o que a gente escuta, por que eu vou fazer isso? Eu tô casando, não quero separar. Para que eu vou fazer testamento, né? É a mesma coisa do testamento. Para que eu vou fazer testamento? Então, Mas isso faz a diferença, assim. Eu acho que a gente tinha que desmistificar essa,
essa cultura, né, e realmente preservar, né, a questão patrimonial ali, né. A gente fez até um estudo de um planejamento que a gente tinha uma filha antes do casamento, né? Então, tu imagina, tu preserva, com o pacto, tu acabou preservando o direito dela sem envolver a questão de se algum fato ocorrer quando ela for menor, da genitora dela ter que interferir, né? Na verdade, pleitear, né? Porque já está resguardado o quinhão dela ali, já foi analisado as circunstâncias, né? Então é muito importante, né? Tem a questão também, tem muita gente que compra coisa hoje em dia para os pais, né? Isso aí também, a gente pode, no pacto, já reservar, já explicar, ó, aquela casa é da minha mãe, do meu pai, não vai se comunicar, a gente vai comunicar a partir de hoje, vai comunicar quando cada um botar 50% do valor do imóvel, né? Caso ao contrário, a gente vai dividir de proporção diferente. Tem essa possibilidade. E é bem mais prático. Bem mais prático. Mesmo. A gente fala isso por experiência dos clientes que a gente atende aqui no escritório, né, gente? Então, assim, sempre quando a gente tem um divórcio, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ver qual é o pacto que eles fizeram. Ah, não tem o pacto, então, bom, então qual é o regime de bens que eles adotaram, né? Hoje, praticamente todo mundo que casou nos últimos anos, obrigatoriamente eles têm que ter feito o pacto, né? Até para poder homologar o casamento, né? E a questão do consensual, às vezes a gente consegue, no divórcio, pré-estabelecer um pacto, né? Porque daí a gente consegue fazer com que uma das partes abra mão de uma parte, mas seja compensada de uma outra forma, né? Então, meio que a gente manuseia um pacto ali no divórcio, né, para conseguir dar seguimento ao consensual, né? E nenhuma das partes sair prejudicada, sair cada uma na sua proporção, né? Isso, perfeito. Seja bem-vindo, Betinho, seja bem-vinda, Yuli. Um abraço para vocês aí. É isso aí, ó. O pacto nupcial é muito útil, principalmente na hora do divórcio. Eu sei que as pessoas não querem se divorciar quando elas vão casar, elas não estão pensando em se divorciar, mas com certeza ajuda muito, né? Facilita muito o trabalho do advogado e a gente consegue fazer um bloqueio, uma blindagem patrimonial, né? A gente sempre tem que enxergar, na realidade, o pacto antinupcial junto com o testamento que a gente está fazendo, né? Por isso que a gente tem esse serviço, vamos dizer assim, de planejamento familiar e planejamento sucessório, né? Que a gente consegue conciliar as duas situações e justamente evitar muitos problemas futuros, né? A gente consegue evitar muitos problemas futuros. Só fazendo um parênteses, lembrando que a gente pode testar, né, deixar como testamento 50% do nosso patrimônio, seja ele em percentual ou seja ele em bens específicos, né? Então, se você quer deixar o seu patrimônio para alguém específico, sabe que você pode testar 50% dele de uma forma legal, né? Claro, consulta um advogado especialista nisso, ele vai te orientar direitinho que é a melhor saída, ele vai chegar na melhor saída para você. 7ª pergunta. Pode falar, Tati. Não, planejamento é tudo, né? Hoje em dia, eu ia fazer uma comparação, né? A gente usa tanto aplicativo financeiro para organizar a vida da gente, para fazer a nossa lista de supermercado, né? Para organizar a nossa agenda, o nosso dia a dia, né? Então, é uma coisa que não dá para deixar para depois. E principalmente a questão ali do testamento, né? Tem muita. Eu escuto, assim, às vezes, até na família, né? Ah, depois que eu morrer, vocês que se entendam. É bem mais difícil, né? Mas a gente ouve muito isso aqui. Meu pai Sabe? disse que era pra gente se resolver quando ele morresse. É ou não é? Olha só, Luci, o que a Luci comentou aqui? Oi, Luci. Luci, você está me devendo um café, Luci. A Lucy tá Se tinha sumida, vontade... né? A Luciana sumida, é. Se tinha vontade de separar, já desisti. É, isso aí, Luci. Né? Não, mas não é tão trabalhoso, não, viu? Mas Traz que a gente organiza. a gente organiza. Uhum. Bem-vinda, Josi, bem-vinda, Noemi. 7ª pergunta. É obrigatória a alteração do nome de casado?
Não. Não, né? Uhum. Agora, E vou dizer, não vamos, façam. vamos por partes, não é obrigatório, tá? Se a pessoa tiver à vontade, ela tem que falar isso no divórcio, tá? Senão a gente tem que entrar com outro processo depois, tá? Porque que é muito comum, por exemplo, as pessoas fizemos o divórcio extrajudicial, tá? Via tabelionato. Não falamos nada sobre a troca do nome. Provavelmente, nós aqui já temos o nosso modelinho padrão, que a gente sempre tem o tópico ali do nome, né? Mas vamos dizer que não foi feita a alteração do nome. Eu não vou conseguir fazer uma retificação disso no tabelionato. Tá? Eu vou ter que entrar com um processo judicial. Tá? Então, é possível fazer alteração? Sim, é possível no judicial e no extrajudicial. Tá? Mas se eu fizer no extrajudicial, se eu não fizer no extrajudicial, eu vou ter que obrigatoriamente entrar com outro processo no judicial para poder fazer essa retificação. Tá? Mas também é possível continuar a utilizar o nome de casado, né? Pois muitas vezes o nome adotado no casamento passa a ser o nome da família ou é o nome do cônjuge, e a gente sabe que hoje a, a legislação e a jurisprudência diz que o nome de família é um direito personalíssimo, né? Então, por exemplo, se a pessoa já é conhecida com o sobrenome do marido, ou o marido já é conhecido pelo sobrenome da mulher, eles não são obrigados a fazer a subtração do nome, tá? Isso também causa um pouco de polêmica, mas se consegue se resolver na maioria das vezes, né? Sim. Oitava pergunta. Caso eu me arrependa, posso voltar atrás? Eu acho que deve ser assim, posso voltar atrás do divórcio, né? Depois de decretado o divórcio, ele é definitivo, né? Ele é definitivo. Uma outra coisa, tu não passa a ser solteiro, né? Tu não tem, a tua alteração do teu estado civil não passa a ser solteiro de novo. Tu passa a ser divorciado, né? Então, depois de decretado o divórcio, ele vai se tornar definitivo. Ah, mas eu quero voltar com aquela pessoa. Só casar de novo. Vai casar de novo, fazer uma união estável de novo, né? Uma coisa bem importante agora também veio na lembrança aqui, quando a gente está fazendo o divórcio via tabelionato, né? Ou a dissolução da união estável, que seja, né? A mulher, né, ela tem que declarar que ela não está grávida, né? Ou ela tem que dizer que não está grávida. Ela faz uma declaração por expresso que não está grávida. Tem que constar isso porque tem o desenrolar Dos alimentos. dos alimentos e dos bens, inclusive, né? Sim. Tá? Então, se ela declarar que está grávida, ele vai voltar, ele vai ter que ser judicializado. Tá? Tem Se o ela estiver menor grávida, envolvido. vai ter o menor envolvido, tá? Porque Exatamente. o direito brasileiro ele garante o direito de nascituro, né? Então, ele vai ter o menor envolvido, ele vai ter que ser judicializado, tá? Estamos chegando no final. Se alguém tiver alguma pergunta aí, por favor, fiquem bem à vontade. Hoje já estamos com uns 42 minutos já. Passa Passa rápido o rápido, tempo. menino. Pergunta que não quer calar, né? Eu não sei se essa é a última ou é a primeira, é a penúltima ou é a primeira, né? Quanto custa um divórcio? Né? O pessoal pergunta pra gente, Marcos, quanto é que custa? Catiele, quanto é que custa um divórcio? Gente, é difícil a gente mensurar isso, né? As despesas do processo, elas não envolvem só honorários, eles envolvem custas judiciais, custas extrajudiciais, certidões que devem ser retiradas, né? O tamanho do patrimônio que a gente está discutindo. Então, quanto aos honorários, o que a gente pode dizer? Que eles observam esses critérios, né? Claro, existe um valor mínimo estabelecido na OAB, pela tabela de honorários da OAB, que geralmente a grande maioria dos escritórios segue, né? Até por uma questão ética, né? E além desses honorários, tem os custos de cartório, como eu falei, custos judiciais, por exemplo, se eles não tiverem a JG, né? E como a gente falou antes lá, caso algum fique com um pedaço maior do patrimônio do que o outro, né? Tem o custo do imposto de transmissão sobre a doação da parte, né? Na realidade, o que alguém ganhou a mais, alguém ficou a mais, né? Se transforma
uma doação lá dentro ou uma venda, uma doação dentro do divórcio. E aí, como tem aumento de patrimônio, eu tenho que recolher o imposto, né? Então, basicamente isso. Hoje a gente precisa, para a gente poder chegar num valor de honorários, a gente precisa efetivamente entender toda essa situação. Não é numa primeira reunião que tu consegue, às vezes, determinar, porque muitas vezes o cliente vem nos procurar, ele não tem a documentação, ele não sabe bem o que ele quer ainda, mas ele quer sair com um número na cabeça, né? Então a gente mostra para ele, para ele tem que entender que nem sempre vai ser fácil de responder isso para ele, a gente precisa analisar a situação, precisa analisar se o cônjuge está de acordo, né? Porque muitas vezes o atendimento começa consensual e vira litigioso, ou começa litigioso e vira consensual. Daí eu posso estar. É óbvio que o litigioso é mais caro, óbvio, né, pessoal? A gente tem muito mais trabalho, né? E é muito mesmo. Chega a dar 3, 4 audiências, 5 audiências, dependendo, perícia, laudo social e N outras coisas. Uma hora a gente faz uma live só sobre o procedimento em si, para o pessoal entender o tamanho, que é uma boa pauta, vamos anotar isso, né? De pegar um divórcio truncado, né? Onde vai ter briga por guarda, briga por alimentos, né? Acho que isso aí é bem interessante para uma próxima pauta. Mas os honorários eles vão ser proporcionais a isso. E todas as despesas do processo também vão ser proporcionais a isso, né? Quanto mais trabalho, maior o custo de honorários, né? Quanto maior a capacidade financeira também das partes, maior as custas processuais, né? Porque elas são em decorrência, são proporcionais ao patrimônio das partes, né? Então a gente tem que analisar tudo isso. Muitas vezes a gente não consegue dar um panorama completo, ó, vai te custar tanto do início ao fim, mas a gente consegue dar um panorama muito aproximado. Esses dias eu errei num aqui em Custas, acho que não deu nem R$ 200 o erro. Assim, foi muito, muito próximo da realidade, né? Então, os custos de cartório, dependendo da situação também, é bom a gente lembrar, se as pessoas vão conseguir a JG, é melhor a gente fazer a judicial, mesmo não tendo menores, porque não vai ter as custas de cartório, né? Custas de cartório vai dar em torno de 600. É um planejamento, não, a gente não pode da questão de organização e de planejar, né? A gente vai montar a estratégia, não é simplesmente chegar, separar, dizer assim, a xícara fica com um, copo fica com o outro e todo mundo tá feliz. Não, a gente tem uma questão de planejamento aí, tanto financeiro, tributário também, né? Como a gente falou, às vezes não é bom a gente levar tudo para o litígio, às vezes a gente, se tem alguma parte que é consensual, vamos fazer consensual, né? Para evitar, não é só uma questão do que a gente recebe em relação a esse trabalho que a gente presta, né? Mas uma questão também de preservar o financeiro dessas pessoas, né? Porque muitas vezes, como exemplo, assim, a gente senta e analisa assim, olha, vocês conseguem a JG? A gente consegue a JG. Vocês têm um patrimônio alto, mas tem a JG. Bom, quanto é que vai custar no tabelionato? No tabelionato vai custar 5 mil de custas, né? Mas se vocês têm a JG não vai ter custas. Então a gente está economizando esses 5 mil para o cliente. Não parece não ser muito, mas muitas vezes as pessoas não têm para pagar essas custas, né? Então a gente tem que sentar, planejar, conversar, criar situações onde a gente consegue dar. Na realidade, não é um divórcio simplesmente, né? É uma consultoria completa, né? Em divórcio que a gente tem que dar para o cliente. Né? Não é só pegar documento, né? Porque a gente está tratando com uma vida, na verdade com 2 vidas, né? Às vezes mais quando tem filhos. Então, são situações que a gente precisa analisar muito bem, pesar isso para causar o menor trauma possível, né? Como eu falei, porque as pessoas elas chegam traumatizadas aqui no escritório. Sim. E a questão do planejamento ali, ela não precisa ser feita somente na hora do divórcio, né? É legal o casal ter um advogado para fazer uma consultoria, né? A gente tem caso aí, por exemplo, que a pessoa achou que estava super resguardada no seu patrimônio. Não é uma pessoa rica, é a pessoa que tem exatamente um imóvel, né? Se casou com comunhão total de separação, achou que aquilo ali jamais iria se comunicar e por causa de um erro, de uma letra, que deveria ser uma vírgula na matrícula do imóvel, perdeu o único bem que tinha.
sabe? Não, o advogado, o planejamento, ele não precisa estar envolvido na esfera patrimonial gigantesca de empresários, né, com valor alto. O mínimo pode ser preservado também, né? Não, com certeza. Com certeza. E a pessoa ela tem que ter essa rotina, ela tem que trazer para dentro da rotina da vida dela, ela ter um consultor, ela ter um advogado de confiança que vai trazer para ela segurança na hora dela tomar as decisões da vida, né? Última pergunta, pessoal, e a gente encerra daqui a pouquinho. Posso pedir danos morais caso a traição seja a causa do divórcio? Vamos Olha, começar com aquele diagnóstico, né? Depende. depende, né? A traição por si só, ela não dá o direito à indenização. Ponto. Gente, divórcio, casamento é contrato, a gente se desfaz. Ponto. Né? Agora a gente precisa analisar outras situações, né? Como, por exemplo, se trouxe algum dano emocional, algum dano psicológico, né? Mas a infidelidade em si não gera mais o dano, né? Exatamente. A infidelidade em si não gera mais o dano. Agora, se eu conseguir comprovar que teve um abalo psicológico, sim, né? Mas a simples infidelidade, ela não é a causa, vamos dizer assim, também, de rescisão desse contrato, né? Ela não é uma causa que vai obrigar, por exemplo, a pessoa a fazer o divórcio, tá? A gente ainda precisa falar de guarda de filhos menores, né, e de alimentos, que nem a gente falou lá no início, né? E a gente vai deixar isso aí para uma outra live, onde a gente vai precisar de mais tempo, a gente vai aprofundar melhor esse assunto com vocês, porque a questão da guarda hoje, ela é uma das questões que mais trancam, né? Eu acho, não sei se tu concorda também comigo, a guarda tranca mais até do que a pensão em si, né? Porque as pessoas têm essa confusão da guarda com a moradia e a guarda no lateral e a guarda compartilhada. Elas acham que é tudo a mesma coisa e na realidade não é, né? Sim, tem uma diferença na prática, né? A teoria nos guia, mas na prática ali a gente tem bastante coisa para esclarecer, bastante detalhes a respeito de cada modalidade, né? Sim. Daí eu acho que a gente traz isso numa próxima live, provavelmente semana que vem ou na outra, justamente para a gente esclarecer essas dúvidas, né? Vamos trabalhar a questão da guarda, como é que ela se porta, né? Hoje dentro da legislação, porque as pessoas elas confundem, gente, a guarda com moradia e não é a mesma coisa, né? São situações diferentes para institutos diferentes, tá? Então, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta ainda sobre divórcio. A gente separou aqui 10 grandes questões, né, que cotidianamente a gente responde aqui no nosso dia a dia. Esperamos ter respondido para todo mundo a contento, né? E a gente coloca o escritório à disposição, caso vocês não precisem, caso vocês não tenham advogado de vocês, né, para auxiliar vocês, tanto nos planejamentos, para tirar essas dúvidas, né? Eu me despeço aqui, doutora Catiele, a palavra é a sua. Então tá, pessoal, muito obrigada pela atenção de todos. Aguardamos num próximo encontro, né? Caso tenham alguma sugestão, alguma dúvida de algum tema que querem que seja esclarecido, de repente não é só dúvida sua, pode ser de uma outra pessoa. A gente se disponibiliza a estar aqui nessa uma horinha, né? Esclarecendo e colocando o nosso conhecimento aí de forma compartilhada. E nos colocando à disposição ali durante a semana no nosso escritório. Ele fica ali localizado em Canoas, no centro, é de fácil acesso, marquem seu horário, vão tomar um café com a gente, sigam a gente nas redes sociais e nos chamem no WhatsApp, que a gente presta com maior honra, né, e hombridade o esclarecimento dessas dúvidas. Então tá, pessoal. Obrigado e até semana que vem. Até semana que vem.